No Brasileirão sempre tem aqueles times que desde o começo ficam lá embaixo da tabela e todo mundo sabe que vai ser rebaixado. Mas teve times que mesmo ficando várias rodadas na última colocação, conseguiram de uma forma surpreendente escapar do rebaixamento. E a sugestão nesse vídeo foi dada pelo Vitor Lorenzo. Então bora ver quais são eles. Começando por um time campeão de Libertadores, que diferente do que foi no ano passado, se livrou da queda. O Grêmio. Mano, lá nas primeiras edições, quando o Brasileirão passou de mata-mata para pontos corridos, o Grêmio sofreu demais. E olha que não era para ser assim. No começo da década, o Grêmio, treinado pelo Tite, conseguiu feitos incríveis. Foram campeões da Copa do Brasil de 2001, ficaram em terceiro lugar no Brasileirão de 2002 e em terceiro lugar até na Libertadores de 2002. Pois é, aí o ano seguinte, 2003, era simplesmente o centenário do clube. Então a torcida queria títulos, né? E aquele Brasileirão não tinha 20 times, e sim 24, que faziam 46 rodadas onde só os dois últimos caíam. Tipo, era muito difícil um time grande cair. Só caiu o 23º e o 24º lugar, tá ligado? Então o Grêmio, que contava com Balói, goleiro Danley, Tinga e tals, nunca imaginaria passar pelo que passou. E eles já começaram mal. Foram descendo a tabela cada vez mais. Mas piorou, porque depois de 11 rodadas e o Grêmio na 21ª posição, o Tite saiu do clube. Aí mesmo que o negócio desandou. A diretoria começou aquela coisa de trocar de treinador toda hora e o time foi, ó, só caindo. Aí na 24ª rodada, aconteceu o que ninguém imaginaria no começo da temporada. O Grêmio encostou na última posição. E se tu acha que com o time lá embaixo eles iam se despertar, tá muito enganado. Você lembra que eu falei que o Brasileirão tinha 46 jogos? Então, o Grêmio ficou no fundo da tabela até a 42ª rodada. Sim, mano, faltava só 4 jogos e tinham que sair da lanterna pra fora da zona de rebaixamento. Parecia só questão de tempo pra caírem. Mas aí, depois de meter 2-0 no Paysandu na 41ª rodada, na 42ª fizeram um jogão com o Vasco e ganharam mais uma, por 4-3. Aí na partida seguinte também ganharam do Criciúma, contra o vice Santos empataram fora de casa e a permanência na Série A ia ser decidida contra o Corinthians em casa. Se o Grêmio perdesse, tava na B, e se ganhasse, ficava na Elite em 2004. Então eles deram a vida e logo no primeiro tempo, num pênalti sofrido, abriram o placar. Foi difícil pra essa bola entrar, hein? Aí no segundo tempo o Grêmio fez mais um com um chute no cantinho e fecharam o placar com uma cobrança de falta incrível no ângulo. 3-0 e o Grêmio, que tinha ficado quase metade do campeonato na lanterna, conseguiu permanecer na elite. Incrível demais. Um ponto fora da zona de rebaixamento. Aí no Brasileirão do ano seguinte, depois de sofrer tanto no ano anterior, eles queriam muito apagar aquela campanha vergonhosa. Mas foram piores ainda. Em 2004 foram pra lanterna e dessa vez caíram pra segunda divisão. Os caras não aprenderam mesmo. Mas se a escapada do Grêmio em 2003 foi incrível, ela não foi nem de longe a mais surpreendente. E se eu te dissesse que um time se livrou de cair pra Série B tendo 99% de chance de queda? Sim, isso aconteceu. E foi lá no ano de 2009 com o Fluminense. Cara, o Fluminense começou a temporada 2009 como vices da América. Em 2008 eles chegaram na final da Libertadores. Mas alguns de seus jogadorzaços, como o Thiago Silva, saíram do clube. Pelo menos trouxeram o Fred, vindo do Lyon. O time mudou bastante de um ano pro outro. E antes de começar o Brasileirão de 2009, também trocaram de treinador. Em março saiu René Simões para a chegada do Parreira. Mas o Parreira não durou muito. Logo no começo do Brasileirão, ao fim da 10ª rodada, o Flu tava na zona de rebaixamento, então ele foi demitido. Aí mesmo que o time se desestabilizou todo. Depois do Parreira, um técnico interino ficou por 2 jogos e nessas partidas tomou 4-1 do Goiás e 4-2 do Inter. Baita trabalho. Então ele logo foi substituído por outro técnico, o Renato Gaúcho. Sim, mas nem o Renato conseguiu salvar o time. Os caras tomaram 2-0 do Santos, 3-1 do Coritiba, empataram com o Grêmio Prudente e lá vai. Mano, o Renato só conseguiu uma vitória nessa passagem pelo Flu. Então o time só se afundou mais ainda. E pra tentar livrar do que parecia ser um rebaixamento inevitável, contrataram o Cuca. Cara, pra tu ver, ao final da 22ª rodada, o Fluminense se encontrava literalmente na última colocação com só 16 pontos. Imagina! Aí com o Cuca os caras ainda tomaram mais um 5-1 do Grêmio e 2-0 do Flamengo. Então quando terminou a 27ª rodada, a situação dos caras era tão pior quanto antes. Se encontravam na última posição com só 21 pontos. Tipo, não estavam nem na metade da quantidade de pontos necessária para se livrar da queda. A
situação era crítica. Mas aí, quando todo mundo já pensava em quem ia cair junto com o Flu, os cariocas mostraram que o negócio só acaba quando termina. Depois da derrota pro Flamengo, eles empataram com o Corinthians e ganharam do Santo André. Começaram a respirar. Aí empataram mais 2 jogos e até o fim da 31ª partida, o Fluminense só tinha ganhado 5 e continuava na última posição. Até que na 32ª rodada, começaram uma das sequências mais impressionantes da história do Brasileirão. Na 32ª partida, eles ganharam do Atlético Mineiro, derrotaram o Cruzeiro, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, meteram 3-0 no Sport e 4-0 no Vitória. Mano, os caras ganharam 6 jogos seguidos e saíram da zona de rebaixamento. Como isso é possível, velho? Aí na última rodada, pra sacramentar a permanência, eles empataram com Coritiba e chegaram nos 46 pontos. 16º lugar, que negócio histórico. Matematicamente, o Fluminense tinha 99% de chance de cair. Ou seja, só 1% de ficar na elite. E eles conseguiram. O Cuca fez história, mano. É aquele negócio. Se tem 1% de chance, tenha 99% de fé. Aí, olha que da hora. Depois de se livrarem dessa forma, no Brasileirão de 2010, eles continuaram na elite. E adivinha? Foram campeões. Sim, cara, já com o técnico Muricy Ramalho, o Fluminense, ao invés de estar jogando a B, foi o vencedor da Série A pela primeira vez desde os anos 80. O que é o futebol, né? Mas essa não foi a única vez que um time que escapou da segunda divisão levou a taça no ano seguinte. E pra gente falar dessa outra superação incrível, temos que sair do Brasil e ir pra Inglaterra na temporada 2014 e 2015. Naquela temporada tinha um time voltando pra primeira divisão depois de anos. O Leicester City. O Leicester não jogava uma Premier League desde 2004, até que finalmente venceram a segunda divisão e voltaram em 2014. Aí o técnico era um cara chamado Nigel Pearson e tinha jogadores como Jamie Vardy, Mahrez, Kasper Schmeichel, Leonardo Ulloa e companhia. Então, como estavam voltando para elite, o objetivo para a temporada 14 e 15 era se manter na primeira divisão. Mas quando começou, parece que esse objetivo ia por água abaixo. Na real que nos primeiros jogos até que não foram tão ruins. Tiveram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Chegaram até a meter 5-3 no United. Mas depois disso, a ruinzice veio. Da sexta até a 18ª rodada, o Leicester empatou outros 2 jogos e perdeu o 11. Olha essa lista de partidas, velho. Aí eles deram uma respirada nos próximos jogos e voltaram a perder. Então no final da 29ª rodada, o Leicester já tava acumulando poeira na última colocação. O pessoal ficava tipo, o Leicester tá rebaixado já, isso é óbvio. Mas aí, da 30ª rodada pra frente, fizeram uma sequência incrível de resultados. Eles ganharam do West Ham, derrotaram o West Brom, o Swansea e ganharam a 4ª seguida contra o Burnley. O Leicester dobrou o seu número de vitórias, mano. Aí eles acabaram perdendo pro campeão Chelsea e voltaram a ganhar. Derrotaram o Newcastle, o Southampton, empataram com o Sunderland e fecharam a temporada metendo 5-1 no Queen's Park Rangers. Então o Leicester, que ficou praticamente o campeonato todo em último, foi lá pra cima e terminou na 14ª posição. Os caras se salvaram de um jeito impressionante. Ganharam 7 partidas, praticamente uma atrás da outra. Só isso já foi algo impressionante. Mas na temporada seguinte, fizeram um negócio muito maior. Com o técnico Claudio Ranieri e chegada de jogadores como o Kanté, o Leicester na temporada 2015 e 2016 fez o que nenhum mais esperançoso torcedor imaginaria. Ao invés da última colocação, foram lá pra cima e terminaram como campeões ingleses pela primeira vez na história. Em 38 jogos ganharam 23, empataram 12 e perderam só 3. Olha essa superação. Ficaram a incríveis 10 pontos de vantagem do Arsenal. O que o Leicester fez em 2016 vai ficar marcado pra sempre. Por muito pouco estariam na segunda divisão e ao invés disso levantaram a taça. O futebol é incrível demais. E aí, qual dessas escapadas foi a mais surpreendente? Coloca aí embaixo. E se curtiu esse vídeo, vai gostar dos outros que eu postei. Dá uma olhada. Então beleza, valeu e tchau!